Meus amigos, que o Brasil vive hoje praticamente um estado de exceção não é mais segredo para ninguém, ou pelo menos a democracia relativa que o Lula se refere. Agora, é simplesmente estarrecedor ver o comportamento de certas pessoas, principalmente da velha mídia brasileira, que se cala e se omite para todas as arbitrariedades que vêm acontecendo, sobretudo por parte específica do judiciário, que não cabe aqui a gente citar nomes, né? Porque justamente nós vivemos na democracia relativa que o Lula se refere. Então, nós tivemos a triste notícia da morte de um patriota, de um pai de família, de um trabalhador, uma pessoa simples como eu e você, de um réu, né? Vale ressaltar que ele era réu primário, que estava preso há 10 meses sem uma condenação, né? E o próprio STF já tinha decidido que não há ali que se considerar alguém bandido ou culpado sem sentença penal condenatória transitada em julgado. O cidadão não estava condenado. Mesmo assim, ele estava preso. Havia um pedido da Procuradoria-Geral da República para soltá-lo, né? Não tinha evidências ali que comprovassem realmente. A defesa dele já tinha alegado que ele estava trabalhando no dia, né? Então, assim, havia indícios realmente de que ele era inocente, como o caso do outro cidadão lá, que apesar de tudo ainda foi condenado a 17 anos de prisão, né? E, lamentavelmente, mesmo após um laudo médico apontando para o perigo de um mal súbito, lamentavelmente, o Clezão continuou preso e veio a óbito. E eu pergunto a vocês, esse sangue está nas mãos de quem? A gente não pode citar nomes aqui, né? Mas coloca aí nos comentários. A gente sabe quem é que vem protagonizando essa guinada autoritária no país. A gente sabe o que vem acontecendo. Mas, como é a democracia relativa do Lula, né? A gente tem que medir as palavras aqui. Não podemos citar nomes, né? Mas eu quero saber se os nossos parlamentares, se a velha mídia vão continuar se calando para o que vem acontecendo. As pessoas têm que entender que o Brasil não é mais uma democracia em sua plenitude, que quem mais lutou pela liberdade nesse país foi Jair Messias Bolsonaro, que esse que aí está na chefia hoje do Executivo Federal, esse sim é um projeto de ditador, esse sim quer centralizar cada vez mais o poder, esse sim quer tirar as nossas liberdades individuais, quer regulamentar a velha mídia, né, ou as mídias sociais para que eles tenham o controle de tudo que pode ser dito e colocado na internet, para que você não possa formular a sua opinião. É isso que está acontecendo no país. E eu pergunto novamente, será que os nossos parlamentares e a velha mídia vão se calar para o que aconteceu agora? Tem gente com as mãos sujas de sangue, e isso precisa ser apurado e responsabilizado. Essa conta alguém tem que pagar. Nós tivemos aqui o posicionamento aí de um desembargador aposentado, Sebastião Coelho, não sei se vocês se lembram, né? Mas ele disse no ano passado, inclusive, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, que a solução era prender quem estava em flagrante delito, se referindo justamente ao ministro Alexandre de Moraes, né? Eu queria ler para vocês aqui um trecho que fala da matéria aqui que fala a respeito disso, olha só. Em ato de coragem, magistrado diz que Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston, né? Então, olha só, o desembargador aposentado e advogado de um dos réus dos manifestantes do 8 de janeiro, Sebastião Coelho, atribuiu a morte de Clériston da Cunha, conhecido como Clezão, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Clezão faleceu nesta segunda-feira, dia 20, enquanto estava detido na Papuda, no Distrito Federal. Alexandre de Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston, hoje na Papuda, afirmou Sebastião Coelho, responsabilizando também outras autoridades, incluindo membros do STF e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E é isso mesmo, eu sempre falei para vocês aqui. O maior responsável por tudo que vem acontecendo no Brasil é o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Porque sempre esteve nas mãos dele pautar, por exemplo, impeachment de ministros do STF. E se nós tivéssemos isso aí no ano passado ou ano retrasado, de repente, porque essa guinada autoritária não é de agora, né? E muita coisa já teria mudado. Muita coisa já teria mudado. Talvez até o resultado das eleições do ano passado, né, fossem diferentes. Não sei, talvez, né? Conjecturando aqui para não fazer afirmações, né? E continuando, o magistrado criticou a falta de ação de Pacheco e questionou o seguinte: até quando vamos ficar assistindo a essas barbaridades? Chegamos ao limite, não dá mais. Providências têm que ser tomadas imediatamente. E insistiu: a Procuradoria-Geral da República tem que atuar para responsabilizar criminalmente Alexandre de Moraes. Bom,
E o ex-desembargador, ou melhor, o desembargador aposentado, Sebastião Coelho, está dizendo isso, acredito, né, e aí é opinião minha, por conta disso aqui, ó. Laudo médico de Clezão enviado ao STF alertou para risco de morte por mal súbito. É isso mesmo, houve um laudo que a defesa dele enviou para o ministro Alexandre de Moraes, para o STF, e eles simplesmente ignoraram esse laudo. E olha só, um laudo médico do vendedor Clériston da Cunha, o Clezão, preso no 8 de janeiro, já que morreu nessa segunda-feira, dia 20, né? Depois de um mal súbito na Papuda, mostra que o homem tinha comorbidades e que poderiam levá-lo a óbito. E, lamentavelmente, isso aconteceu. E aí? Este sangue está nas mãos de quem? Vocês concordam? Coloquem aí nos comentários. Vocês concordam com o posicionamento do desembargador Sebastião Coelho? Acham que a culpa da morte do Clériston é do ministro Alexandre de Moraes? Coloquem aí nos comentários. É realmente muito triste tudo que vem acontecendo, né? Eu não ia falar sobre esse assunto, eu não gosto, como vocês sabem, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe. Eu não gosto de fazer sensacionalismo em cima de nada. Sobretudo quando a gente tem a morte de alguém. Seja de esquerda, seja de direita, cara, eu não gosto. Eu gosto de respeitar a dor da família, a memória da pessoa que se foi. Que Deus o tenha, né? Que Deus o receba de braços abertos. Era um inocente. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. É isso que diz a nossa Constituição. Foi isso que decidiu o STF. Um laudo foi enviado para o STF e foi ignorado. E, lamentavelmente, o que apontava no laudo acabou acontecendo. Alguém tem que ser responsabilizado por essa morte. Isso precisa parar. E como disse o deputado o Gustavo Gayer e outros também, a oposição agora vai se articular e o principal objetivo da oposição vai ser pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco, se ele de fato quer ganhar uns pontos aí com a direita, com o Brasil, quer fazer o certo, né? Nunca é tarde, viu, Pacheco? Nunca é tarde. Acho que você deveria escutar o que a oposição e o seu eleitorado, ou melhor, grande parte do povo brasileiro tem a dizer. Nunca é tarde, Pacheco. Nunca é tarde. Faça o certo, né? Eu gostaria de finalizar aqui com uma fala do nosso jornalista, nosso grande jornalista Augusto Nunes, a respeito desse caso. Prestem atenção, desde já, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. A imprensa tem de cobrar agora, com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes tem de se manifestar imediatamente. Ele age fora da lei. E agora houve uma morte que o Estado terá de assumir. Essa morte é culpa do Estado brasileiro, como foi a do Vladimir Herzog, como foi a do Manuel Fiel Filho. O Supremo decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Onde é que está essa sentença? O Supremo, a Constituição decidiu que o Supremo só pode julgar os que têm foro especial. Essa multidão que está presa arbitrariamente. É hora de o Congresso agora agir antes que ele seja também responsabilizado. A anistia, quem mais deveria defendê-la nesse momento é o Supremo, porque é uma instituição em frangalhos com essa primeira morte. Está tudo previsto aqui. Ele era um homem doente, era um homem que precisava de tratamento. Ele teve alguma responsabilidade no que aconteceu quanto a depredações? Que se provasse. Ele morreu sem julgamento. E outros esperam um julgamento que não virá, porque não há tempo. E outros usam tornozeleira eletrônica. É punição. E punição só pode existir depois do julgamento. Então é hora de o povo mostrar sua indignação. Tem um nome, agora o que vem fazendo o Supremo. É Clériston Pereira da Cunha. É uma vida que se perdeu apesar dos avisos. Não é possível continuar tolerando uma instituição que age com perversidade, que persegue pessoas. O Roberto Jefferson é uma vítima anunciada também. E isso não causa nenhum tipo de emoção no Supremo.
E continua o presidente do Supremo dizendo que o papel da instituição é crescentemente político. Não é. Não é. O papel deles é interpretar dúvidas eventuais envolvendo a Constituição e, sobretudo, garantir a segurança jurídica que já não há. De novo, o Supremo deve solicitar a anistia, deve ser a favor do projeto de anistia, porque ele, a partir de agora, ele deve se explicar e não há explicações a dar. O Supremo foi longe demais. Deve ser detido agora e o Congresso tem todos os meios para detê-lo. Não pode haver uma segunda vítima. Houve no caso do governo Geisel. E a segunda vítima provocou a queda do ministro do Exército. Ele foi responsabilizado. Eram os radicais agindo contra a democracia. Quem é o radical do momento? O Supremo Tribunal Federal. É o maior inimigo da democracia e tem que ser detido enquanto é tempo. Pois é. Tivemos aí a fala do Augusto Nunes, né? Acho que ele falou aí por milhões de brasileiros, né? Inclusive por mim. Agora, talvez o que mais tenha me deixado indignado com tudo isso, né, foi que enquanto estava acontecendo o velório do patriota, havia uma homenagem do governo federal acontecendo. E sabe quem foi homenageado lá? Várias pessoas, né? Mas entre eles, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que nada falou até agora sobre esse caso, pelo menos que eu tenha visto, né? Também não falou sobre o cruel ataque do grupo terrorista Hamas a Israel e também não se posicionar a respeito de praticamente nada que deveria, né? Parece que os direitos humanos é só para os humanos, né? Que eles consideram aí que tem direito. É lamentável. Mas eu espero, meus amigos, que a partir de agora, quem estava dormindo em berço esplêndido, acorde e perceba que o Brasil já não é mais a democracia que era antes, né? É, como eu falei no início do vídeo, a democracia relativa que o próprio Lula disse que era, né? Democracia, um conceito relativo. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.